E a mensagem de hoje, na verdade, é uma mensagem que ela será realizada em 2 cultos de celebração, não é propriamente uma série, né? Mas ela vai pegar 2 cultos de celebração, que eu intitulei O Nome e a Presença, né? Porque quando nós nos reunimos nos nossos cultos de celebração, nós nos reunimos para algo. Mas o que é, finalmente? É para a gente se alimentar da palavra de Deus? Não, não é. Nós não estamos aqui para nos alimentarmos da palavra de Deus. Levanta a mão quem come só uma vez por semana aqui. E aqui e acolá negocia assim. Ah, não, essa semana eu não estou com vontade de comer não. Comer só na próxima. Tem alguém aqui que faz isso? Ninguém, né? A gente se alimenta todos os dias e várias vezes ao dia, não é assim? Então nós não podemos vir para o culto de celebração pensando em se alimentar da palavra de Deus. Não é para isso. O alimento da palavra de Deus é o nosso tempo sozinho com Deus, é a nossa leitura da palavra, é o nosso tempo de oração, é o nosso tempo de consagração. Isso, de fato, é alimento. Mas o culto de celebração tem outro propósito. E o propósito do culto de celebração tem tudo a ver com o nome e a presença. Por isso eu estou hoje trazendo essa mensagem, o nome e a presença. Mas finalmente, que nome é esse? Né? Por quê? Que nome é esse? O que é esse nome? Eu sei que hoje, queridos, é muito comum, os nossos pais escolheram os nossos nomes, e eles escolheram às vezes por sonoridade, né? Ah, eu acho tão bonito a palavra Fabiano. Vou botar o nome do meu filho de Fabiano. Mas a minha mãe nem sabia o que é que queria dizer Fabiano. Feijão. Oh, nossa, que nome majestoso. Feijão. Talvez alguém aqui em algum momento da vida tenha tido um apelido, né? Não precisa dizer qual é, mas quem já teve um apelido aí, levanta a mão, tá? Normalmente esse apelido tem a ver com o comportamento da pessoa, ou tem a ver com a aparência dela, né? Tem a ver com alguma circunstância que essa pessoa vive, né? Tem a ver com alguma circunstância. Meu pai, a gente quando atendia o telefone, a gente sabia se a ligação era de algum colega de trabalho do meu pai, se era de algum parente ou amigo, né, a gente sabia, ou se era para vender alguma coisa. Na hora de atender o telefone, né, no tempo que as pessoas atendiam o telefone, né, agora cada um tem o seu celular, viu? Alguém aqui lembra daquele que fazia treco, lembra? Pois é. Então a gente atendia aquele telefone e a pessoa dizia, por favor, gostaria de falar com o senhor Sebastião. A gente já sabia, era para vender alguma coisa. Pai, estão querendo lhe vender um negócio aqui, lhe chamaram de Sebastião. Porque na família ninguém chamava ele de Sebastião. No trabalho ninguém chamava ele de Sebastião. Agora, se alguém ligasse e dissesse, Magalhães se encontra, a gente já sabia, era assunto de trabalho. Pai, é alguém aí do seu trabalho, ligou, chamou de Magalhães, Magalhães é no trabalho. Agora, se alguém ligasse lá para casa e chamasse, o Pretinho está em casa, pronto, a gente sabia, era amigo ou era parente. Não precisava nem perguntar o nome. Porque dentro, muitas vezes, do ambiente familiar ou do nosso ambiente de trabalho, né, em razão de algumas circunstâncias, a gente vai adotando, né, determinadas características. O apelido, por sua vez, né, quem era branco demais era chamado de vela branca, né? Antigamente se usasse, não tinha essa história de bullying antigamente, né? Todo mundo fazia bullying, estava todo mundo satisfeito, né? Mas usasse óculos, podia ter certeza, 4 olhos, né? Se fosse magro demais, mosquito da dengue. Era terrível, né? Mas por que desses apelidos? Por conta de uma característica da pessoa. Da mesma forma, querido, esse nome que está sobre todo nome, recebe esse nome tão majestoso por conta de uma característica.
Ele recebe esse nome não por causa da sua sonoridade, ou pelo que o nome quer dizer, né? O que é que quer dizer o nome Jesus? Ai, pastor, eu vi lá na Bíblia que quer dizer Deus conosco. Não. Não é isso, não. Jesus vem da palavra Josué, né? É uma mesma forma de se falar Josué, que quer dizer o ungido, né? O ungido, aquele que é ungido. Emanuel, Deus conosco. Mas o nome de Jesus é muito superior à sonoridade desse nome. O nome de Jesus é muito maior do que aquilo que nós podemos compreender desse nome. Então nós expressamos nomes de Jesus para que na nossa pequenez, para que na nossa limitação, nós possamos pelo menos apreender algumas características desse nome que está sobre todo nome. Mas esse nome, queridos, ele foi conquistado. Filipenses 2, 9 e 13 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que realiza em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sabe, queridos, isso é tão fundamental, né? Tão fundamental percebermos que esse nome foi colocado sobre todo nome em razão de uma atitude que Jesus teve diante da morte. Ele enfrentou a morte por nós. Ele se fez homem inicialmente no seu nascimento, ele cresceu como qualquer criança cresce, ele foi adolescente, ele foi tentado de todas as maneiras que qualquer homem é tentado, mas não pecou. Em nenhum momento ele pecou. Em todos os momentos ele resistiu ao pecado. Ele não pecou. E houve um momento que ele pregou a palavra, aos 30 anos ele começou o ministério dele, começou pregando a palavra, né, curando enfermos, libertando cativos. E finalmente aos 33 ele enfrentou a morte. Mas não apenas a morte, a temporária separação de Deus por causa dos nossos pecados que foram colocados sobre ele. Nesse momento ele morreu. E muitos cristãos celebram esse momento como o momento da vitória. Mas, queridos, o momento da vitória ocorreu 3 dias depois, quando ele ressuscitou. Na cruz, ele de fato nos libertou. Na cruz, ele de fato, ele abriu o caminho para que nós possamos ter acesso ao Pai. Porque na cruz ele assumiu a nossa culpa. Na cruz ele derramou o seu sangue que nos purifica, né? Na cruz ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Mas ao 3º dia, quando ressuscitou, aí ele venceu a morte e abriu os céus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E não somente vida eterna, mas vida eterna na presença dele. Porque vida eterna fora da presença de Deus, eu acho que ninguém quer, não. Vida eterna na presença dele. Vida eterna diante dele. E muitos cristãos continuam contemplando só a esse Jesus morto numa cruz. E muitos cristãos, por perceberem essa exaltação de Jesus morto numa cruz, creem
que na verdade Jesus foi derrotado, quando na verdade ele derrotou. Olham para Jesus e veem aquela figura, aquela pessoa completamente desfigurada, né, ensanguentada, machucada, pregada numa cruz, morto com a cabeça inclinada normalmente, e imaginam, ele morreu. E de fato ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou não para que, como seguidores dele, nós vivamos uma vida de sofrimento e dor, enaltecendo a dor e o sofrimento. Não, queridos, não é para isso. De fato, ele diz: nesse mundo vocês terão aflições, nesse mundo vocês terão dificuldades, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele não quer que andemos pelo mundo desanimados, mas ele quer que nós enfrentemos as dificuldades, ele quer que enfrentemos inclusive os sofrimentos com alegria. E é ele que nos proporciona, nesse nome, a alegria. Porque a alegria que nós vivemos nos é proporcionada por esse nome que está sobre todo nome. Tem pessoas muitas vezes que não conseguem compreender a adoração com o corpo, né? A adoração não é só levantar as mãos, chorar, se ajoelhar, não é só isso, né? Nós adoramos com o nosso corpo quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós choramos, quando nos ajoelhamos. E tem gente muitas vezes que pensa que quando eu levanto a minha mão aqui é porque eu estou tomado pelo Espírito Santo. De fato estou. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou tomado pelo Espírito Santo. Mas às vezes a gente levanta a mão e o coração não está com vontade de levantar, não. Mas espera aí, eu não adoro ao meu Senhor com a vontade do meu coração. Eu adoro ao meu Senhor pela fé que tenho na palavra dele. E ele diz que eu devo adorar. Ele diz que eu devo levantar as mãos. Ele diz que eu devo adorá-lo, amá-lo de todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todo o meu ser, quanto mais com o meu corpo. Então, querido, não espera sentir vontade de adorar para adorar. Nós não somos governados pela nossa vontade. Nós somos governados pela vontade de Cristo. Nós éramos escravos do pecado, mas nós fomos redimidos. Nós fomos libertos do pecado para nos tornarmos voluntariamente escravos de Cristo. Voluntariamente, essa palavra é importante. Ele quer que nós coloquemos a nossa vontade, ele quer que dobremos a nossa vontade a obedecê-lo. Nós devemos escravizar a nossa vontade a obedecer a Cristo. Porque a obediência é a maior expressão de amor que um cristão pode dar a Cristo. Embora nós levantemos as nossas mãos, choremos, nos ajoelhemos, clamemos a Deus, e isso é louvável e é importante, mas a maior expressão de amor de um filho a esse pai é a obediência. Essa é a maior forma de expressão. É interessante que aqui no versículo 12, ele diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Você já se perguntou o que é pôr em ação a salvação? Mas peraí, pastor, a salvação não é Deus que chega e diz: olha, você está salvo, e eu vou para o céu, oh glória. Isso é um aspecto da salvação, queridos, um aspecto. Mas não é só isso que é salvação. De fato, Deus quer que nós vivamos na presença dEle pela eternidade, né? Ele quer que nós vivamos na presença dEle por toda a eternidade. No entanto, Ele quer muito mais de nós.
Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, e Ele nos salva de maneira imediata na conversão, Ele nos propõe também diante de nós uma caminhada de fé, não de vontade, não de sentimento, mas de fé. Eu acho interessante, algumas pessoas às vezes chegam em determinado local, em determinado culto, e elas dizem: não sei, não estou sentindo a presença do Senhor. Não estou sentindo. Querido, nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos por fé. Pode ser que o louvor não tenha sido tão harmônico e talvez você, não sei, tem alguma coisa estranha com esse louvor, né? Está faltando alguma coisa, mas por não entender de música, a gente não sabe qual foi o defeito. Eu, pelo menos, né? Às vezes termina o culto, aí a minha esposa, amor, você gostou do louvor? Eu digo, amor, eu achei assim meio magrinho o louvor. Eu não sei o que é, eu só digo que achei magrinho. Mas de forma nenhuma eu posso dizer, não senti a presença de Deus. Epa, peraí, sentir a presença de Deus não depende do louvor, sentir a presença de Deus depende de mim. Porque a palavra de Deus diz que onde houver dois ou mais em nome dEle, Ele também estará nesse lugar. Então é importante que nós estejamos cultuando em nome dEle. Então o culto de celebração não é um momento para a gente se alimentar da palavra de Deus, não é. O culto de celebração não é um momento para a gente sair mais feliz. Ai, tive uma semana tão ruim, ai, vou para o culto de celebração para eu me energizar novamente. Não, querido, não é para isso não. Não é para isso não. O culto de celebração não tem nada a ver com receber. O culto de celebração tem tudo a ver com dar. Tem gente que pensa que a gente ministra oferta no culto de celebração porque a igreja está precisando de dinheiro, o pastor está precisando de dinheiro. Não, querido, não é não. É porque o culto de celebração é o momento em que nós damos a Deus. E damos o quê? A nossa adoração. De todas as formas possíveis. Através da música, através do levantar de mãos, através do abraço que nós damos no irmão, através de comer e beber o corpo e o sangue de Cristo, tudo isso nós estamos dando a Ele adoração, nós estamos dando a Ele louvor. Quando nós nos sentamos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos dando a nossa atenção, a nossa adoração e permitindo que essa palavra entre no nosso coração e nos transforme por dentro, porque o que Deus deseja de nós é a nossa obediência. Mas eu só posso obedecer se eu for transformado por dentro. E eu só sou transformado por dentro se a palavra me transformar por dentro. E a palavra também é o nome. Eu também posso chamar de Jesus de a palavra. É Ele que nos transforma por dentro. E Ele nos transforma por dentro para obedecermos. Lembra que nós fomos salvos? No momento que fomos salvos, Ele nos propõe uma caminhada. Mas essa caminhada nós não faremos sozinhos. Lembra do que é dito lá no finalzinho de Mateus, quando ele diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que lhes ensinei, e eu estarei com vocês por todos os dias das vossas vidas. Lembra disso? Então, Ele nos salvou para um propósito. E qual é o propósito? Fazermos discípulos. Discípulos de Jesus, evidentemente. Fazermos discípulos. Esse é o nosso objetivo. Fazermos discípulos de Jesus. E como faremos discípulos? Ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos. E o que de Deus se pode conhecer é manifesto a nós através da palavra de Deus. Então nós podemos e devemos
no nosso tempo sozinho em casa, lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, sermos transformados pela palavra de Deus, e quando nós estamos aqui no culto de celebração, também transformados pela palavra de Deus, damos a Ele a nossa adoração. Eu sei que nós somos uma igreja bem silenciosa, né? E tem muita gente que até gosta disso, porque tem medo quando os crentes gritam, né? Às vezes, eu pelo menos, primeira vez que eu vim à igreja, tinha uma irmã do meu lado aqui, né? E eu comecei a escutar lá o sermão do pastor, né? Ainda estava nessa de sermão do pastor, né? E quando pensou que não, aí o pastor disse algo e a irmã do lado, é verdade, é isso mesmo. Eu, vixe, rapaz, que é isso? Para que isso? Deus não é moco, não. Então tem muita gente que gosta desse silêncio, mas queridos, como Deus também se alegra conosco, quando nós, no momento que somos transformados e recebemos aquela palavra que entra no nosso coração, assim de forma tão incisiva, como Ele se agrada quando nós dizemos, glória a Deus, é verdade, é isso mesmo, eu recebo, né? Às vezes, quando a igreja tem a cultura de ser um pouco mais silenciosa, eu manifesto, levantando sua mão, né? Eu estou aqui comigo pensando, é verdade, é isso mesmo, mas eu preciso expressar de alguma maneira, eu tenho que expressar de alguma maneira, não é para o pregador não é para o pregador, é para Deus que nós fazemos isso, é para Ele que nós expressamos com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com cada fibra do nosso corpo, nós louvamos ao Senhor. Amém. Alguém recebeu? Só que eu quero te dizer uma coisa, queridos. Quero te dizer uma coisa também muito importante. Por que é que Jesus nos salvou? Já se perguntou? Por que é que pessoas tão desprezíveis como nós fomos salvos por Jesus? Vou te dizer, Ele nos salvou para a nossa felicidade. Foi não. Foi para isso não. Felicidade é consequência de uma vida de obediência. Não foi esse o propósito. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado, você foi salvo para a glória de Deus. E o que é isso? O que é que quer dizer isso? Eu fui salvo para a glória de Deus. Queridos, nós fomos salvos para que Deus realizasse em nossas vidas o propósito original dele no homem. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva para quê? Para cultivar e guardar um jardim. E o jardim é essa terra. Foi para isso que Ele criou o homem. Foi para isso que Ele nos colocou na terra. O homem foi feito do pó da terra para a terra. E Deus soprou no homem fôlego de vida. Há em nós algo de divino, o fôlego de Deus sobre nós. Mas quando o homem pecou, e todos nós pecamos em Adão e Eva, todos nós pecamos, né? Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. A palavra também fala isso. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas não da graça de Deus. A glória de Deus é a aparência de Deus em nós, é a manifestação de Deus em nossas vidas. Antes do pecado, o homem expressava o caráter de Deus diante da criação. Antes do pecado, Adão e Eva tinham corpos glorificados, corpos perfeitos, corpos sem defeitos, corpos que não envelheciam, corpos que não enrugavam, corpos que não se ressecavam, corpos que não adoeciam. Esse era o corpo de Adão e Eva.
Mas em razão do pecado, embora Deus o tivesse advertido, não coma da árvore do bem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Eles não creram nisso e comeram do fruto, e por isso eles foram destituídos da glória de Deus. E quando eles olharam para si mesmos, se perceberam nus, e se envergonharam da sua nudez. Se envergonharam porque aquela forma bela que eles estavam acostumados a ver não existia mais. E eles agora viam corpos defeituosos. Por isso eles se envergonharam. Mas nem por isso Deus retirou do homem a sua graça. Ele retirou a sua glória. Não foi nem Deus que retirou a sua glória, não. Foi o homem que se despiu da glória de Deus. Não foi nem Deus que tirou, não. O homem se despiu da glória de Deus quando pecou. Por isso, quando Deus nos salvou, Ele nos salvou para a glória dEle. O Espírito Santo de Deus veio morar dentro de nós para quê? Para expressar novamente a glória de Deus no homem. Isso ainda não ocorreu de forma plena, porque só vai ocorrer quando Jesus voltar e glorificar os nossos corpos. Mas estabelecer o reino de Deus na terra não é outra coisa senão vivenciarmos esse reino futuro hoje. Porque para Deus não existe ontem, hoje e nem amanhã. Deus não vive nesse mundo finito. Ele vive no mundo infinito. 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Precisamos lembrar disso. Às vezes nós dizemos, mas está demorando. Mas está demorando muito. Faz muito tempo que dizem que Jesus vai voltar, até agora ele não voltou. Eu acho que ele não volta mais não. Tem gente que está pensando isso. Está enganado. 2000 anos diante de Deus é como 2 dias. Não significa nada. E o que nós devemos então fazer nesse mundo? Carregar sobre nós a glória de Deus. E de que maneira? Usando de uma graça. Quando nós pecamos, queridos, nós fomos destituídos de uma graça, de uma parte da graça, mas nós ainda mantivemos a graça geral, né? Uma graça que Deus dá a todos, crentes ou descrentes. Você deve ver muita gente aí que nem ama Jesus e, poxa, tem boa saúde, a pessoa tem uma família equilibrada, mas você vai perguntar para ele se acredita em Jesus. Eu não acredito não. Aí você se pergunta, poxa, como é que essa pessoa que não acredita em Jesus está vivendo uma vida mais abastada do que a minha? Por quê? Isso é injusto. Não, querido. Isso é expressão, é manifestação da graça de Deus, da bondade de Deus, da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, que permite que mesmo filhos que não o glorificam, possam receber dele favor imerecido inclusive, mas recebam dele favor, para que eles possam tomar uma decisão. Porque existe uma decisão da nossa parte. No finalzinho aqui do versículo, Filipenses 2:13, a palavra diz, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Tem gente que lê isso aqui e pensa que é como se Deus colocasse umas cordas aqui nos nossos braços e pernas e ficasse. Agora você vai fazer isso, agora vai fazer aquilo, agora vai fazer aquilo outro. Não, querido, nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nunca fomos. E a maior prova disso é que quando Deus criou o jardim do Éden, colocou bem no meio do jardim uma árvore, e ele diz para o homem, não coma dessa árvore. Para mim, isso é a maior prova do amor de Deus. Ele nos permitiu escolher. Lá na origem, ele nos permitiu decidir se obedecíamos a ele ou se não obedecíamos.
Se nós fôssemos marionetes de Deus e nós não tivéssemos nenhuma possibilidade de resistir a Ele, se nós não tivéssemos essa possibilidade, toda a culpa do pecado no mundo seria de Deus e não nossa. Não, eu só pequei porque Deus determinou que eu deveria pecar. Então, não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada de chegar em casa e foi Deus que mandou eu fazer isso. Espera aí, querido, vá na palavra. Vá na palavra, verifique se a palavra te diz que faça isso ou não faça. Verifica na palavra, não cai nessa onda de achar, não, mas a cultura mudou, não cai nessa onda não, queridos, é a palavra que nos diz o que é certo e o que é errado, e é Deus que realiza em nós, tanto querer quanto realizar. Então eu tenho certeza absoluta, que diante do pecado, o Espírito Santo fala com você e diz, não faça. Mas a gente vai aí e faz. Porque nós temos liberdade de escolher entre a bênção e a maldição. Nós temos essa possibilidade de dizer quero ou não quero. Tem um autor que eu gosto demais de ler, recomendo vocês que leiam, chamado A.W. Tozer. Até hoje, e eu tenho muitos livros dele, eu não li um livro dele que não edificasse minha vida, nenhum. Todos os livros desse autor eu recomendo, especialmente um chamado O Conhecimento do Santo. Se você tiver a oportunidade de ler esse autor, leia, né? Agora deixa eu te advertir, cada capítulo é uma chicotada. A gente termina de ler o livro, chega, a gente sai baixo. Ai, doeu. Vou te advertindo logo. Mas recomendo esse autor. Sabe por quê, queridos? Sabe por que eu recomendo? Porque nós temos um propósito nessa terra, e o nosso propósito é glorificar a Deus. O nosso propósito é carregar a imagem de Deus, é manifestar a imagem de Deus nos nossos corpos, nas nossas atitudes. E sabe por quê? Porque aqui em 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9 está escrito, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele primeiro afirma a nossa identidade, depois ele determina o nosso serviço. Eu sempre falo aqui na igreja, tem gente que chega, pastor, eu quero servir, né? E claro, nós temos muitas possibilidades da pessoa servir, e é bom que sirva mesmo, né? Mas o serviço nunca é mais importante do que a nossa identidade. Nós servimos a Deus porque nós somos filhos de Deus, não porque somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, filhos que servem, filhos que honram o Pai, e por isso servem. Então é importante notarmos que ele primeiro afirma a nossa identidade, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, eu sou o povo exclusivo de Deus, oh glória, né? Deixa eu te explicar direitinho o que é ser povo exclusivo de Deus. Além de Deus nos estabelecer essa exclusividade, esse privilégio de sermos povo dele, ele acrescenta, povo exclusivo, nós pertencemos unicamente a Cristo. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Você é propriedade exclusiva de Cristo. O que é que isso significa? Se nós somos exclusivos dele, nós não podemos ser de mais ninguém. Não é assim?
Não é jovens que ainda, jovens casadoiros, né? Quem está pretendendo casar, tá certo? Perceba isso, você não é dela, você não é dele, você pertence a Jesus. Amém? Nós casamos, a razão do casamento não é a outra pessoa ser o meu fundamento. Eu já vi isso várias vezes em voto de casamento, tá bom? Então quem quer casar, já me manda o voto antes, tá certo? Manda o voto antes para eu poder corrigir, porque às vezes o pessoal bota umas coisas nos votos que não tem nada a ver com o voto. Nada, não tem nada a ver. Ai, você é o meu fundamento. Eu digo, não, está amarrado no nome de Jesus. O nosso fundamento é Cristo, não é a outra pessoa. Nós somos povo exclusivo de Deus. Os nossos corpos pertencem a Deus, ok? E Ele permite que nós usemos no nome dEle. O que é no nome dEle? Quando ele diz, vocês devem fazer tais coisas em meu nome, ele está dizendo, eu estou dando para vocês uma procuração para me representar nesse evento, né? Então, se você for na casa de alguém e perceber que a pessoa está endemoniada, você pode botar a mão na cabeça dela sem medo, comendo feijão ou não comendo feijão, tá certo? Jejuando ou não jejuando, coloque a mão na cabeça dela e diga, sai agora no nome de Jesus. E esse demônio é obrigado a sair, obrigado a sair. Sabe por quê? Porque você não está fazendo isso no nome de Fabiano, não está fazendo no nome de Antônio, não está fazendo no nome de Maria, você está fazendo no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E aí eu te pergunto, Jesus expulsou demônios? Expulsou? Então, se ele expulsou demônios e ele próprio disse que nós faríamos obras maiores do que aquele fez, eu posso ir até alguém e colocar a mão na cabeça daquela pessoa e no nome de Jesus, porque eu recebi a autoridade do nome de Jesus, eu posso expulsar o demônio. Agora, eu posso, no nome de Jesus, mentir para alguém? Posso? Não posso, por quê? Porque Jesus não mentia. Então como é que eu vou no nome de Jesus mentir para alguém? Ai pastor, então é só eu mentir e não dizer, no nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Não é isso. Nós não podemos fazer nada que não seja no nome de Jesus, porque nós somos povo exclusivo dele. Nós não pertencemos mais ao diabo, porque nós já pertencemos a ele. Nós já tivemos a natureza rebelde de Satanás, mas hoje não temos mais. A nossa natureza foi refeita, a nossa natureza renasceu. Nós temos hoje a natureza de Cristo, nós temos hoje a imagem de Cristo em nós e precisamos expressar essa imagem, essa identidade que nós temos hoje. Nação santa, povo exclusivo de Deus é o que nós somos. E olha o que diz Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Depois dessa conversa todinha, fica mais fácil acreditar no poder da oração, não fica? Porque afinal eu estou fazendo no nome de Jesus para realizar aquilo que Jesus me disse que eu realizasse. João 14, 13 a 17 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Qual é o nosso propósito de vida aqui na terra? Glorificar ao Senhor. Então, quando Jesus sobe aos céus e o Consolador vem
para viver dentro de nós. Para que é que o Espírito Santo vem viver dentro de nós? É para me proteger, é para ser meu anjo da guarda? Não, querido, embora ele faça isso, mas não é esse o propósito. O propósito do Espírito Santo viver dentro de nós é para que nós glorifiquemos ao Pai. É esse o propósito. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Crente pode mentir? Não. Nem mentirinha boa? Não. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Sabe, queridos, nós precisamos ser um povo orgulhoso da nossa salvação, da nossa santificação, da nossa redenção, da nossa justificação. Precisamos ser um povo orgulhoso. Eu confesso para vocês que antes de entregar minha vida a Jesus, eu achava os crentes muito chato. O povo chato, arrogante, prepotente, misericórdia. Esses crentes vão tudo para o inferno, né? Chega para a gente e diz: olha, se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Eu entreguei minha vida a Jesus no dia que eu nasci. Os crentes chato. Aí depois eu entreguei minha vida a Jesus e eu descobri que eles não eram chato coisa nenhuma. Talvez eles fossem mal educados. Talvez. Mas chatos não. Talvez eles fossem mal educados porque eles disseram: se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Eu fiquei com medo de ir para o inferno. E eu disse: não, esses crentes são muito chatos. Quem são eles para dizer que eu vou para o inferno? Mas lá no fundo, eu sabia que ia. Eu sabia que se eu não mudasse a minha vida, eu ia. Tanto é que eu fazia sacrifícios. Chegava determinada, vou jejuar para Deus me purificar do meu pecado. E eu observava que quanto mais eu jejuava, mais eu pecava. Porque eu estava fazendo tudo isso na força do braço, e não na identidade de Cristo que há dentro de mim. Depois que eu descobri isso, aí eu percebi: rapaz, esse crente não era chato não, esse crente estava me ajudando. Esses crentes estavam cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para eles. Porque a palavra diz que se porventura virmos o nosso irmão pecar e não o advertirmos do pecado dele, e ele morrer, a morte dele vai ser cobrada de mim. Mas se eu o advertir do pecado que ele cometeu e ele morrer, eu estou livre de condenação. Então os crentezinhos só estavam cumprindo a parte deles. Ei, peraí, cara, isso aí é pecado, viu? Faça isso não. É claro que Deus quer que a gente faça isso por amor, mas no segundo plano, se nós não fazemos, nós somos cobrados disso, porque nós recebemos a glória de Deus na terra para ensinarmos a esses discípulos a obedecer. Se eu vejo a pessoa cometer o erro e não corrijo, se eu vejo a pessoa pecar e não digo nada, se eu vejo a pessoa pecar e dou aquele risinho de aprovação desaprovada, eu estou ensinando aquela pessoa a pecar, quando Deus me deu a glória dele para que eu ensine as pessoas a não pecarem. Muitos, no entanto, ficam pelo caminho. É verdade. Embora Deus tenha convidado a todos, só alguns foram eleitos. Embora Jesus tenha morrido por todos, só alguns aceitaram o convite. Embora Jesus tenha morrido por todos, só alguns vestiram a veste de santidade. Eu creio que alguns de vocês lembram de uma história que tem na palavra, de um homem que convida para uma festa de casamento do filho dele. E aí ele manda convidar, preparou a festa e olha, vai aí, avisa para os convidados que a festa vai começar. Aí mandou os empregados irem lá, anuncia, aí os empregados voltaram, tudo decepcionado.
Senhor, convidei lá, mas ele disse que tinha um casamento para ir também no outro canto. O outro disse que tinha que verificar uns bois que ele comprou. O outro disse que tinha que verificar aí um compromisso, outro que ele tinha de trabalho. E aí eles não puderam vir para o teu casamento, não. Aquele senhor ficou muito irado com isso, muito irado, muito chateado com isso. E disse: voltem, agora façam o seguinte, vão aí pelas coxias e pelos valados. Procurem aí todo tipo de gente, convide. Eu preparei uma festa e eu vou dar uma festa. Então, os meus convidados iniciais não quiseram vir, depois eu converso com eles. Mas eu vou fazer a festa. Então, chame aí, gente boa e gente má. Convidaram todo tipo de gente para a festa. Todo tipo de gente. Mas, evidentemente, que o dono da festa queria uma festa bonita, né? E aí, o que é que ele faz? Ele dá uma roupa nova para cada pessoa que chega na festa dele. Ele dá de graça uma roupa nova. Tome, usa a roupa aqui, ó. Pra você ficar bonito na festa. Tome aí, usa a roupa. Né? E aquela pessoa usa aquela roupa. E participa daquela festa. Né? E bebe e come daquela festa. E participa da presença do noivo. E participa da alegria do pai do noivo. Né? E está na festa. Mas o dono da festa percebeu que uma pessoa estava destoando das outras. Percebeu que ela não estava usando a veste nupcial, a veste que foi dada de graça. Chamou aquela pessoa e disse: ei, eu te dei uma roupa para vestir, não vestiu por quê? Qual foi o fim daquela pessoa? Ela foi lançada para fora da festa. Sabe, queridos, isso precisa nos colocar a refletir. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe um convite geral. Ele morreu por todos. A cruz foi por todos. Mas na sua presciência, ele sempre soube quem seriam aqueles que aceitariam o convite para a festa. Ele sabia quem aceitaria o convite para a festa. E nem todos aceitam o convite para a festa. Nem todos aceitam participar da presença de Jesus. Nem todos aceitam participar da alegria de ser povo exclusivo de Deus. Nem todos querem. Mas ele também adverte àqueles que aceitam o convite, mas não vestem a veste nupcial. E nós precisamos estar atentos para estarmos sempre vestidos com essa veste nupcial, cientes da presença e da identidade que nós temos em Cristo Jesus. Porque tudo que nós fizermos por meio desse corpo, nós prestaremos contas com o Senhor. Para finalizar, eu quero ler com você aqui Lucas, capítulo 8, de 5 a 15. É um pouquinho extenso, mas eu quero te convidar a ler comigo. O semeador saiu a semear. Quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida.
e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Vamos ficar de pé? Eu quero te convidar a repetir comigo, tá certo? Eu quero te convidar a repetir comigo. Essa palavra é para a gente refletir, mas é também para a gente perceber quem nós somos em Cristo, tá certo? Nós precisamos refletir para que nós possamos purificar, né, as nossas atitudes, os nossos hábitos. É importante sermos confrontados pela palavra. Mas não é bom sermos confrontados e andarmos desanimados, porque não foi para isso que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós possamos receber a plenitude do seu Espírito e vivamos de cabeça erguida, porque nós somos povo exclusivo de Deus. Amém?